Segundo livro de Reis, capítulo 6. Todos encontraram? Eliseu faz flutuar o ferro de um machado. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá cada um de nós uma viga e façamos-nos ali um lugar para habitar ali. E disse ele: ide. E disse um: serve-te de ires com os teus servos. E disse: eu irei. E foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água. E clamou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. E disse o homem de Deus: onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e o lançou ali, e fez nadar o ferro. E disse: levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Glória a Deus. Quem que era Eliseu, irmãos? Eliseu era sucessor de Elias. E Eliseu, ele já vinha de uma grande campanha de vários milagres que ele estava fazendo, porque quando Elias falou para ele que ele seria tomado dele, e falou assim: você pode pedir o que você quiser, Eliseu chegou e falou: eu quero porção dobrada da porção que tem em ti. Aí Elias falou para ele: dura coisa pediste, mas em todo caso, se você vir o meu senhor me tomar de ti, você vai receber. E ele ficou ali, vigilante, para ver a hora que Deus iria buscar Elias. E ele viu Elias ser tomado na carruagem de fogo e ser alçado aos céus. E ele recebeu porção dobrada do que Elias tinha. E aí, se você voltar um pouquinho aqui, nós vamos ver os milagres que Eliseu realizou. Ele aumentou o azeite da viúva. Eliseu, ele salva três reis e os seus exércitos. Eliseu, ele ressuscitou o filho da sunamita. Eliseu, ele multiplicou os pães, e com uns 20 pães ele fez alimentar 100 homens. Ele curou, através da assunção, através da palavra, Naamã da lepra. Então Eliseu já tinha muita experiência com o Senhor, e ele vinha vendo Deus operar através da vida dele e na vida das pessoas de forma poderosa. E aqui, meu irmão, acontece um fato muito interessante, porque haviam pessoas que seguiam Eliseu, haviam pessoas que estavam sendo discipuladas por Eliseu, estavam sendo ensinadas por Eliseu qual é o caminho para servir ao Senhor. E aí nessa história que a Bíblia nos conta, ela fala que os filhos dos profetas disseram a Eliseu: o lugar está pequeno diante da tua face, mas é estreito. O que significa, meu irmão? É que muitas vezes nós precisamos receber mais de Deus. Muitas vezes nós precisamos alargar as nossas tendas. Muitas vezes nós precisamos ter passo de fé para que Deus ele possa continuar operando e derramando sobre nós. Então, muitas vezes fica espiritualmente pequeno para mim, no sentido de que eu preciso buscar mais a Deus, no sentido de que eu preciso alargar mais a minha experiência com Deus, no sentido de que eu preciso orar mais, eu preciso ter mais tempo com Deus, eu preciso ter comunhão com Deus, eu preciso ler mais a sua palavra, aprender mais do Senhor, eu preciso alargar. E esses profetas, eles chegaram para Eliseu e falaram: está ficando estreito, o local físico aqui está ficando estreito, nós precisamos expandir, nós precisamos alargar para que nós tenhamos mais espaço. Aí eles disseram: vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá cada um de nós uma viga e façamos-nos ali um lugar para habitar ali. E disse Eliseu: vai, pode ir, tem a minha bênção. Deus ele nos dá a sua bênção para que nós possamos crescer espiritualmente. Deus quer que nós cresçamos espiritualmente. Deus quer que nós não fiquemos somente no leitinho espiritual, mas comecemos a comer alimento sólido. Precisamos, irmãos. E aí nos chama a atenção que cada um dos profetas, ninguém ficou parado olhando o outro trabalhar. Cada um pegou uma madeira e começou a construir. Não adianta nós ficarmos na esteira do pastor, ficarmos na esteira do presbítero, do diácono, daquele irmão que é usado, do profeta. Não, meu irmão.
Ai, eu preciso de uma profecia revelada agora, urgente. Não, meu irmão. Nós temos que buscar ouvir a voz do Senhor, entender a voz do Senhor. Deus, Ele manda a profecia, Ele usa os seus profetas, mas há momentos que nós temos que ter experiência com o Senhor. E eu preciso fazer a minha parte. E muitas vezes tem irmão que chega assim: pastor, precisamos fazer isso na igreja. Pode ir. Seja o primeiro a colocar a mão no arado, e a trabalhar, e a cortar a viga, e a cortar a madeira. Porque tem gente que chega assim: pastor, faz isso. Pastor, precisa orar mais. Pastor, precisa ter mais culto. Pastor, precisa ter culto nos lares. Pastor, arregaça as mangas, vai lá e corta a viga e começa a trabalhar para o Senhor. Aleluia. Estende as tendas. Quando nós damos a ideia, meu querido, e se ela é de Deus, você tem que ser o primeiro a agarrar e dar o exemplo. Porque o que faz e surte maior efeito é o exemplo. Não adianta você falar que ama, mas ficar só de palavras. Você não considera o seu irmão, não dá atenção ao seu irmão. Não adianta falar que ama, mas na hora que ele está necessitado, você não estende a mão. O exemplo fala muito mais do que a palavra. Tiago fala: não adianta você falar que tem fé, mas não tem as obras para mostrar. A fé sem as obras, ela é morta, ela é estéril. Então eu preciso mostrar, eu preciso cortar a madeira, eu preciso cortar a viga, eu preciso trabalhar para o Senhor, eu preciso fazer algo para o Senhor. Eu não posso deixar depositado só nas costas de poucos, ou nas costas de um. Eu preciso fazer alguma coisa. Você não pode ficar confiando só espiritualmente na vida espiritual do teu esposo ou da tua esposa, ou na vida do teu filho. Meu filho já vai na igreja, ele ora por mim. Porque tem gente que fala assim: sai na igreja, ora por mim lá. E você? Pastor, me apresenta em oração. Apresento? Mas e você tem se apresentado diante do Senhor? Eu estou aqui, eis-me aqui, ó. Eu preciso, vou fazer, me dá a condição. Para trabalhar, meu irmão, nós precisamos ser aquele que vai fazer primeiro. A ideia é ver de você, seja o primeiro a participar da ideia. Não fique somente nas palavras, não. Não fique somente na palavra, porque se você só fala e a coisa não acontece, você vai cair em descrédito. Vai cair em descrédito. Nós não podemos fazer isso, porque tem um nome que é sobre todo nome que está em jogo, que é o nome de Jesus. Você carrega, meu irmão, o nome de Jesus. Você é conhecido lá fora, ou pelo menos deveria ser conhecido, nós deveríamos ser conhecidos como crentes fiéis e verdadeiros no Senhor Jesus. Então eu tenho uma responsabilidade. Eu tenho uma responsabilidade. E eu preciso arcar com essa responsabilidade. E o profeta não impediu ninguém de crescer espiritualmente. O profeta não impediu da obra crescer. Não, ele falou: pode ir. E aí, olha a sabedoria. O senhor vem com a gente? Vou. Estou indo, estou junto. Estou junto para orar, te auxiliar em oração. Estamos juntos para poder ali, nos consagrarmos com um determinado propósito. Estamos juntos aqui para chegarmos ao céu. Estamos juntos. Porque o propósito é para servir a Deus, é a vontade de Deus. Estamos juntos. Você não pode estar junto quando não é vontade de Deus, quando não é propósito do Senhor. Mas se é propósito do Senhor, se Deus se agrada, estamos juntos. Vamos fazer. Vai honrar o nome do Senhor, vai glorificar o nome do Senhor, vamos fazer. E disse um: serve-te de ires conosco, teus servos. E disse: eu irei. E foi com eles. E chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. Meu irmão, nós não somos chamados para ficar somente no banco da igreja, ouvir a palavra e ficar ali com a palavra e depois olhar para o vento. Quem olha o vento não planta. Está escrito lá em Provérbios: quem olha o vento não planta. Eu preciso arregaçar as mangas. Eu preciso arregaçar as mangas. Eu preciso trabalhar. Eu preciso trabalhar. E aqui, é interessante que Jesus, ele era carpinteiro, mexia com a madeira. A madeira, ela é moldável. Dá para você moldar, dá para você dar um formato para ela. Vocês estão sentados num banco de madeira. Antes era uma árvore. O que aconteceu? Alguém foi lá, cortou a árvore e deu um formato de banco para ela. Quando Deus chamou Noé para construir a arca, tinha lá várias árvores. Aí fala: corta as árvores e você vai dando formato, e aí surgiu a arca. E a madeira, meu irmão,
ela está relacionada com o ser humano. É uma representação do ser humano. Eu tenho que deixar Deus me moldar. Eu tenho que deixar Deus me dar a forma. O Senhor tem que me esculpir. E aí tem os veios na madeira que às vezes é duro, né? Aí vem com a plana lá e para sair, o negócio tem aquele nó. E Deus ele precisa tirar os nós das nossas vidas para que nós possamos crescer. Ele precisa. Mas eu não posso sair da presença do Senhor. Eu não posso deixar de obedecer ao Senhor. Eu tenho que deixar que Ele trate o nó, mesmo que doa. Mesmo que seja dolorido. Deus tem que tirar o nó. Deus tem que trabalhar a madeira. Deus tem que trabalhar, irmãos. Deus tem que trabalhar. Aleluia. E eu tenho que deixar o Senhor trabalhar. Então a tua vida, ela tem que ser uma vida de louvor ao nosso Deus. A tua vida tem que ser uma vida de exaltação ao nosso Deus. E quando eu louvo ao nosso Deus, tem que ser uma vida de serviço. É de serviço ao Senhor. E aí quando eu falo serviço ao Senhor, aonde você vai, aonde você está, seja na faculdade, seja na escola, seja na igreja, seja na sua família, você tem que prestar um serviço que agrade ao Senhor. Você não trabalha para o seu patrão, você trabalha para Deus. Se você pensa, eu estou lá para receber um salário, vou fazer só o que o meu patrão pede, você está errado, porque você está trabalhando para honrar o nome do Senhor. Então a pessoa tem que olhar para o seu trabalho e falar assim, puxa vida, esse trabalho aqui ficou muito bem feito. Aleluia. Olha, fez um trabalho com perfeição, e foi além daquilo que eu pedi. Aí a pessoa vai falar com você e fala, não, é Deus, eu faço isso para exaltar o nome do Senhor, porque o Senhor merece. E aí você vai exaltar o nome de Deus. Se você está na faculdade, está na escola, meu irmão, não pode, estude. Procure estudar para exaltar o nome do Senhor. Já pensou? Um crente é pego colando? Aí todo mundo olha para mim, você não é crente? E aí? Vai ficar chato. Vai ficar chato. Então, a minha vida tem que ser um serviço a Deus. Seja no meu trabalho, no meio da minha família, no meio dos amigos, aonde o pastor não está vendo, aonde o presbítero não está vendo, aonde o seu pai não está vendo, você tem que ser crente da mesma forma, aonde você estiver. Não, eu não faço isso porque isso vai desagradar meu Deus, eu não vou fazer, não vou me comportar dessa forma porque isso vai desonrar Deus. Meu irmão, nós temos que ser crentes. É difícil? É difícil. É por isso que a madeira trabalhada é o Senhor Jesus, é o carpinteiro, e você é a matéria-prima. Então o Senhor Jesus vai trabalhando ali a madeira, Ele vai trabalhando, Ele vai dando a forma que Ele quer, para que você seja um instrumento precioso, para ser usado na hora que Ele quer, da forma que Ele quer, no momento que Ele quer, para a honra e glória dEle, para a exaltação do nome dEle. Nós precisamos dar esse espaço para o Senhor trabalhar. E sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água, e clamou e disse, ai meu Senhor, porque era emprestado. Aí Deus começa a trabalhar nas nossas vidas. Você dá espaço para o Senhor trabalhar. Aí Deus ele começa a te encher do Espírito Santo. E com o Espírito Santo vem os dons do Espírito. E os dons do Espírito é para quê? É para você se engrandecer? Não, é para você servir. Os dons que o Espírito Santo te dá é para você usar em prol do Evangelho, em prol do reino do Senhor. Aleluia. Dom de palavra de sabedoria, de palavra de conhecimento, dom de profecia, dom de cura, dom de língua, de interpretação das línguas, dom de milagre. Então esses dons eles são ministrados pelo Espírito Santo para você trabalhar. E são os dons do Espírito. Depois tem os dons ministeriais. Uns Deus chamou como mestre, outros chamou como pastor, chamou como diácono, chamou como presbítero, outros chamou para orar mais, outros chamou para o dom da hospitalidade, aí outros têm um coração mais piedoso que outros, é um dom. São os dons ministeriais, para quê? Exercer os ministérios em prol do corpo de Cristo, da igreja do Senhor Jesus Cristo, para exaltar o nome dele. Quando Deus dá os dons, o Espírito Santo te enche com o Espírito Santo e te dá os dons, é por serviço, irmãos. Glória a Deus. Isso significa que é emprestado. É emprestado. Se você não estiver usando, o que ele vai pegar? Opa, você não está usando, eu vou dar para outro. Ele vai lá e tira e dá para outro. Quando o funcionário não está indo bem na empresa, você olha para ele e fala, isso aqui não está indo bem. E não está satisfazendo e não está fazendo com que a empresa, nesse setor aqui, não evolua. Então o que você vai? Você vai, tira a pessoa do lugar e coloca outra, ou manda a pessoa embora e contrata outra pessoa. E quando, meu irmão, nós perdemos aquilo que é emprestado, fica estreito, fica difícil.
Quantas vezes, irmãos, nós jogamos fora ou deixamos de usar um dom que Deus nos deu? Um dom ministerial, um dom do Espírito, ou a gente usa com vaidade, usa só com engrandecimento próprio, usa, como diz o outro na gíria popular, se achando, eu sou agora o rei da cocada, eu sou o mais espiritual. Meu irmão, cuidado, porque não é assim que funciona. Aquele que está em pé, cuidado para que não caia. E o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Deus não trabalha em coração soberbo, em coração orgulhoso, em coração cheio de vaidade. O Senhor trabalha dentro de um coração humilde, um coração ali que está contrito, um coração que é compungido, que é sensível à voz de Deus. Ele trabalha. E aí sucedeu, derribando um deles uma viga, o ferro do machado caiu. Já viu aquela cena, né? Você fala do machado, e aí você vai fazer aquele golpe do machado, aí estava meio solto, aí sai o ferro voando, a lâmina voando. Foi o que aconteceu aqui com ele. Foi dar um golpe, e aí, meu irmão, o negócio, o ferro caiu dentro do Jordão, aí estreitou. E aí, como é que vai fazer? Muitas vezes nós não sabemos aonde nós perdemos o dom que Deus nos deu. Muitas vezes nós não sabemos aonde foi que nós erramos. Puxa vida, Deus, onde foi que eu errei? O que foi que eu errei? Onde eu desobedeci o Senhor? Aonde eu deixei o primeiro amor? Aonde que caiu? Aonde que foi, Senhor? Eu sei que era emprestado, o Senhor tinha me dado, o Senhor me usava tanto, eu tinha tanta intimidade com o Senhor, mas agora eu perdi. Eu perdi essa intimidade. Só que a palavra nos conta que essa pessoa que perdeu, ele disse assim: ai meu Senhor, o que era emprestado, o ferro caiu na água. E disse o homem de Deus: onde caiu? E aí Jesus pergunta para nós nesta noite: onde que caiu? Aonde que você tropeçou? Onde que caiu o teu dom? Onde que está? Senhor, eu não sei, o Jordão é muito grande, ele é muito largo, as águas são profundas, a correnteza está forte, eu não sei onde caiu. Mas o homem de Deus, ele pergunta, o Senhor Jesus, ele pergunta: onde caiu, irmão? Onde que caiu? Aleluia, aleluia. Onde caiu? Glória a Deus. Porque Deus quer nos restaurar, irmãos. Aleluia. Deus quer fazer novo, quer fazer diferente. Onde caiu? Mostrando-lhe o lugar, cortou um pau e lançou ali e fez nadar o ferro. Olha o milagre, meu irmão. Olha o milagre. Esse pau, ele foi cortado. Um dia ele foi cortado. Sabe que pau foi cortado? A cruz de Cristo foi cortada para que um dia ele fosse pendurado naquele madeiro e recebesse no meu e seu lugar a nossa injustiça, recebesse no meu e seu lugar a punição de Deus para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Foi cortada a madeira onde Jesus foi pregado, e lá ele recebeu da humanidade, do passado, do presente e do futuro, todos os nossos pecados, e ali nós somos sarados pelas suas pisaduras. Ele levou as nossas enfermidades na cruz do Calvário. Aleluia. E o homem de Deus, aqui, meu irmão, está fazendo um tipo daquilo que aconteceria com Jesus Cristo pendurado naquele madeiro, aonde ele estaria recebendo a punição no meu e no seu lugar, aonde ele foi espontaneamente na cruz por mim e por você. Jesus, ele foi porque ele quis, irmão, porque ele quis ir. Ninguém crucificou Jesus, não foram os judeus, não foi Roma. Jesus foi para a cruz porque ele tinha que ir, ele foi voluntariamente, meu irmão. Aleluia. Ele deu mostras da sua divindade, da sua perfeita humanidade. Deu mostras da sua divindade porque quando foram prender Jesus, foram com uma escolta, 600 homens. Aí aquela turba com lampiões ali procurando Jesus. Aí Pedro, já colérico, ainda não entendendo o que Jesus veio fazer, não entendendo que Jesus ele tinha que morrer, ele tinha que se dar por mim e por você para que nós tivéssemos vida em abundância. Pedro ainda não havia compreendido isso, os discípulos ainda não haviam compreendido. Pegou, sacou da espada, foi lá e cortou a orelha de Malco. Aí Jesus falou: guarda a espada que eu não vim para isso. Pegou a orelha do sujeito no chão, colou e pôs no lugar e fez um milagre. E aí chegou lá o chefe da escola e Jesus perguntou para ele: a quem buscais? Jesus sabia que era ele que eles estavam procurando, mas Jesus falou isso para ele se revelar a divindade que ele tinha. Buscamos a Jesus o Nazareno. Como que ele respondeu? Eu sou. Aleluia.
aquela escolta de 600 homens caiu por terra, está lá na palavra de Deus. 600 homens caíram por terra só pelo poder da palavra. Jesus mostrando, olha, se eu quiser, porque eu sou Deus também, eu posso destruir tudo. Se eu quiser, eu posso fazer diferente. Mas não foi para isso que eu vim para dar a minha vida. E Deus falou, Jesus falou. Deus revelou Jesus se revelou para os discípulos, olha, eu vim para dar a minha vida e depois tornar a tomá-la. Falando a respeito da sua ressurreição. Eu vou dar, eu vou entregar. Enquanto Jesus lá na cruz do Calvário não pagou todos os nossos pecados, Ele não entregou o seu Espírito. E essa é uma reflexão que eu sempre gosto de fazer, meu irmão, porque isso edifica a nossa fé. O sangue de Jesus, a gotinha que seja, é poderosa para ressuscitar o defunto, não é verdade? Uma gotinha que seja, ele cura, porque é sangue puro, é inocente, é sangue poderoso. Então, quando Jesus estava lá na cruz do Calvário, ainda tinha sangue lá no meio das carnes dele. Então, Jesus morreu, meu irmão, porque ele quis morrer. E aí ele fala lá na cruz do Calvário: Tetelestai, está pago, está consumado, eu paguei o preço, de todo o pecado da humanidade, desde Adão, do presente e do futuro, eu paguei o preço, está pago, eu comprei. Por quê? Com sangue inocente, porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Então precisava um representante da raça humana morrer no nosso lugar, porque por um representante da raça humana entrou o pecado, que foi por Adão. Então, se por um homem só entrou o pecado, por um homem só superabundou a graça do Senhor, que nos deu a salvação. Porque muita gente acha, não é justo eu morrer. Você morre mesmo, por isso que você é pecador, porque você está morrendo. Um dia nós vamos morrer. Se Jesus não voltar antes, não encontrarmos com Ele usar, um dia nós vamos morrer. Então isso aqui é o salário do pecado. Isso é o salário do pecado. Então precisava alguém representando a raça humana morrer no mesmo seu lugar. Agora, se Jesus não se entregasse, você estava vivo até hoje. Mesmo com as chicotadas, todo ali arrebentado, vilipendiado, ele estaria vivo por causa do seu sangue. Mas a hora que ele pagou o preço, a hora que espiritualmente Jesus rasgou a promissória que nos era contrário, a dívida que nos era contrária, aí ele falou para Deus: te entrego o meu espírito. Então ninguém matou Jesus, ele se entregou por mim e por você. Aleluia. Aí ele cumpriu a lei, ele cumpriu a sentença, que o salário do pecado é a morte, cumpriu no meu e no seu lugar. Morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Aleluia. O túmulo de Jesus está vazio, meu irmão. Está vazio porque ele está aqui. A palavra de Deus fala: onde dois ou mais se reunirem em nome de Cristo, ele estaria. Então Jesus está aqui. O túmulo está vazio. E esse homem de Deus, a hora que ele prega na madeira, ele estava tipificando aquilo que Jesus Cristo faria por mim e por você, lá na cruz do Calvário, lá naquele madeiro. Aí ele pega e joga a cruz, a madeira, e aonde ele joga o machado flutua. Isso é poder, aleluia. Deus está dizendo para nós nessa noite: o que você perdeu, mesmo você não sabendo onde perdeu, a cruz de Cristo ela pode fazer ressuscitar. A cruz de Cristo pode fazer levantar o ferro. A cruz de Cristo ela pode trazer o dom que ela foi perdido. A cruz de Cristo, meu irmão, os mulheres da cruz de Cristo, ela pode fazer a sua história mudar. Aleluia. E a palavra diz: cortou o pau, lançou ali e fez nadar o ferro. Já viu o ferro nadar, meu irmão? Pastor, mas o navio flutua e é de ferro. Claro, ali ele tem toda uma engenharia, tá certo? Por trás daquilo, mas pega o motor do navio separado e joga no mar, vai afundar. Pega a hélice do navio separado e joga no mar, vai afundar. Aqui o ferro, caiu lá. É só você pegar, fazer uma experiência. Pega aí um pedaço de ferro e joga na água. Você vai afundar. Então, o milagre Deus quer fazer na minha e na sua vida. Aleluia. Ele quer trazer à tona aquilo que foi perdido. Deus quer trazer à tona os dons que foram negligenciados. Deus quer trazer à tona aquilo que está perdido na sua vida. O Senhor quer fazer e trazer de volta e fazer um milagre. Mas para fazer isso, meu irmão, eu preciso passar pela cruz de Jesus. Eu preciso me humilhar, meu irmão. Não tem jeito. Não tem como. Eu preciso passar pelo madeiro. Não tem salvação se eu não passar pela cruz do Senhor Jesus.
Mas a coisa boa, querido, é que você não precisa ser crucificado. A coisa boa é que você não precisa ser chicoteado. A coisa boa é que você não precisa receber uma coroa de espinhos. A coisa boa é que você não precisa receber lá o prego na mão, o prego nos pés. A coisa boa é que você não precisa ter o seu lado cortado, meu irmão. A coisa boa é que você precisa só falar assim: Jesus, ó, eu preciso que o Senhor restaure a minha vida. Eu preciso que o Senhor faça flutuar novamente aquilo que está perdido. Eu preciso que o Senhor faça flutuar, porque eu nem sei onde está, nem sei onde perdi, não sei de que forma, mas eu sei que o Senhor é Deus de milagre. E aonde eu passar, aonde o Senhor passar o teu bálsamo, onde o Senhor derramar a tua unção, um milagre vai acontecer. É só isso que eu preciso. Se o profeta fosse fazer na experiência humana, como que ele faria? Primeira coisa, tirar a túnica, entrar no Jordão e tentar mergulhar para achar o pé. Naquele tempo não tinha máscara de mergulho, não tinha. Naquele tempo não tinha lá um respirador, naquele tempo não tinha tecnologia. Vai saber se o profeta lá que perdeu o machado sabia nadar. O Jordão tem correnteza, eu não sei de que parte do Jordão que ele perdeu o ferro, mas tem correnteza. Então, se eu for fazer do jeito humano, meu irmão, não vai dar certo. As águas do Jordão são turvas. Tanto é que quando ele mandou para o etíope se banhar nas águas, falou: na casa aqui, na minha nação, não tem rio mais limpo que esse Jordão? Já mergulhou no rio escuro? Sem máscara, sem snorkel? Já mergulhou? Você abre o olho assim, não vê nada, vê terra, né? Vê terra, não enxerga um palmo dentro do seu nariz. A gente vai lá para Jales, a gente vai lá nadar lá no Rio Grande, aí os meninos ficam nadando, já daquela mergulhada já solta, você não enxerga nem na superfície, porque a água é turva. Então eu fico imaginando ali no Jordão, uma chave, uma peça desse tamanho, caiu lá dentro. Se for fazer do jeito homem, não vai funcionar, meu irmão. Se você quiser entrar, não, eu dou jeito, pode deixar que eu me viro, eu dou jeito. Isso aí é só Jesus para dar jeito. Essas coisas é só Jesus que dá jeito. Então chama Jesus: ó, Deus, eu sei que não era meu, era emprestado, eu negligenciei. Deus, ó, como é que está a minha vida? Eu preciso de um milagre, eu preciso que o Senhor faça flutuar novamente. Eu preciso de um renovo, eu preciso, Senhor, que o Senhor entre, que o Senhor brade na minha vida. Porque eu quero trabalhar para o Senhor, eu quero fazer para o Senhor. E Deus vai fazer. Se eu pedir para Ele passar pela cruz de Cristo, me humilhar diante do Senhor, o Senhor vai fazer. O Senhor vai fazer. E disse: levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Ô meu irmão, coisa milagrosa. Aleluia. Coisa de Deus, é um milagre. Um milagre. Essa palavra, meu irmão, ela é poderosa e eficaz para operar hoje, assim como ela operou lá atrás. Ela é poderosa. O que você perdeu? Onde você perdeu? O que você não está mais encontrando, espiritualmente falando? O que está acontecendo? Jesus dá jeito. Jesus dá jeito. Aleluia. Jesus faz um milagre. Glória a Deus. Ele faz um milagre. A pessoa que perdeu o machado procurou a pessoa certa. Não fez pela sua própria força, não foi pelo seu próprio entendimento, ele foi em quem tinha resposta, quem tinha solução. Aleluia. E Deus está falando para nós essa noite: Ele faz o impossível. Ele tem a resposta, Ele tem a solução. Aquilo que é impossível aos homens é possível ao Senhor. Isso aqui era impossível, fazer o machado flutuar, meu, o ferro do machado flutuar. É Deus o impossível, que Ele vai contra as leis da física, contra as leis da gravidade. É Deus o impossível, é esse mesmo Deus que nós servimos. Aleluia. Conta a história, meu irmão. O presidente da Argentina, Juan Perón, ele sofria de uma doença, psoríase, é uma doença de pele, e que ela vai, né, dando aquela vermelhidão, aquela coceira, e é muito dolorosa. E aí a doença foi se agravando, e teve uma época que ele nem aparecia mais para ser fotografado por causa da sua doença. E aí, certa feita, ele estava ouvindo um grande pregador da palavra de Deus chamado Tommy Hicks. E aí ele teve a oportunidade de encontrar com esse pregador. E aí o Perón chegou e perguntou para ele: ó, o senhor acredita que Jesus Cristo cura hoje do mesmo modo que fazia quando estava na terra? Aí o pastor respondeu:
É claro que sim. Vamos, me dê aqui a sua mão. Então o pastor fez uma oração de fé por Perón e o presidente caiu para trás sob o impacto do poder divino. Aleluia. Diante de todos que estavam ali presentes, a pele do presidente Perón se tornou lisa, macia, como a pele de um bebê. E ele instantaneamente ficou curado. Aleluia. Maravilhado, o presidente deu um passo para trás e exclamou: Dio mio, estou curado. É, porque Jesus faz. Aleluia. Jesus cura, meu irmão. Jesus cura. Jesus faz milagre. Aleluia. Glória a Deus. E ao final daquele encontro, o presidente argentino sentou-se e assinou ali um documento decretando que a partir de então as igrejas evangélicas lá na Argentina teriam total liberdade de atuar na Argentina. Em um instante Deus fez aí um milagre, meu irmão. Na vida de uma pessoa que tinha poder para poder dar carta branca para as igrejas operarem. É o mesmo Jesus, irmão. Aleluia. É o mesmo Deus que quer fazer a diferença na minha e na sua vida, para fazer a diferença na cidade, para fazer a diferença no estado, para fazer a diferença no Brasil, para fazer a diferença no mundo. Opa, ali tem servo e serva ali que tem compromisso comigo e que crê na minha palavra e que obedece à minha voz e que se submete ao meu jugo. E o jugo de Jesus é suave, irmãos. Aleluia. O fardo de Jesus é leve. E ele fala: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Sujeitai-vos, pois, ao meu jugo. Sujeitai-vos, porque ele é suave. Sujeitai-vos, pois, ao meu fardo, porque ele é leve. Nós já falamos aqui. Qual é o jugo que Jesus propõe na minha e na sua vida? Obediência. Qual é o fardo que Jesus ele coloca na minha e na sua vida? Obediência. Aleluia. Obediência. Se eu obedecer, eu vou receber. Se eu crer, eu vou receber. Então está fácil, meu irmão, de mudar a sua história. Aleluia. Não porque eu estou falando, mas porque Jesus está falando. Se Jesus fala, quem vai contra a palavra do Senhor? Quem vai contra? Nós temos aqui na nossa igreja quantos milagres o Senhor já operou de cura, de doenças aí que são incuráveis diante da medicina. Quantos milagres o Senhor já operou em casamentos? Quantos milagres o Senhor já operou na vida própria da pessoa? A gente vê a transformação nítida, irmãos, de irmãos que entram e como Deus levanta. A gente vê na face da pessoa, vê expresso na vida, porque os sinais acompanham aqueles que creem. Sabe como é que eles reconheciam Abraão, irmãos? Abraão ia andando, porque Deus mandou, né? Vai, Abraão, sai do meio da tua parentela e vai para o lugar onde eu te mostrar, ele ia andando. Porque Abraão era próspero. Aí todo mundo que via Abraão nem conhecia Deus, falava: nossa, bem sabemos que Deus é contigo, porque você é um homem próspero. Deus quer fazer isso com você. Quando eu falo próspero, meu querido, não é que você vai ficar milionário igual o Silvio Santos. Porque o Silvio Santos é milionário, mas você morreu hoje, meu irmão, onde ele vai? Deus quer te fazer próspero espiritualmente. Deus quer te fazer próspero para você ter uma vida abundante. E se você for fiel, Ele pode fazer de você milionário, porque Ele tem o ouro e a prata nas mãos. Ele é o dono do ouro e da prata. Aleluia. Ele pode fazer, depende do teu coração. Aonde está o teu coração? Ele não vai fazer, não vai te abençoar se você for se perder. Porque tem gente, meu irmão, que fala assim: Deus, se o Senhor me der o carro, vou usar para a tua obra. Vou pegar, vou dar carona por irmão que necessita. Se o Senhor, eu vou fazer. Aí Deus dá o carro. Aí vê o irmão lá, faz que não viu. O irmão necessita de uma carona, está lá com o carro vazio e sai antes de dar o amém para poder dar carona por irmão. Sabe o que Deus vai fazer? Vai tirar. Porque não aprendeu a lição. Muitas vezes a gente faz isso, irmãos. Deus me dá, faz, realiza que eu vou fazer. Aí Deus dá. Aí você endurece o coração. Endurece o coração. Não dá o dízimo, não oferta na casa do Senhor. Deixe de ouvir a voz do Senhor para dar ouvido à satisfação do seu coração. Não vai funcionar. Jesus é sábio, mas Ele tem o poder na mão para transformar tudo. Tudo depende da nossa atitude, meu irmão. Tudo depende da nossa atitude. Então, Deus quer mudar a nossa história nessa noite. Quero convidar você para ficar de pé.